Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui, dialogando com vocês. Eu já vou adiantar que não sou uma especialista em ecocrítica. O professor Klaus me pediu, né, perguntou se eu poderia participar, falar um pouco sobre Elizabeth Bishop e a questão da natureza brasileira. Então, é isso mais ou menos que eu vou fazer. Então, vamos começar, né, porque o tempo é curto. Eu já vou adiantar, eu vou pedir, então, que coloque o primeiro slide, né, porque eu pedi ajuda aí do monitor para a gente fazer isso. Eu vou adiantar que esse título, na verdade, ele tinha a ver mais com um outro poema da Elizabeth Bishop, que é chamado Santarém, título é Santarém, só que eu pensei em lidar com os dois poemas, mas não vai dar tempo, então eu vou ficar só com o Brasil, 1º de janeiro de 1502. Então, a dialética é do outro poema, e uma outra fala, quem sabe, eu vou falar sobre isso, né? Mas, de qualquer forma, então, eu vou pedir para passar logo para segundo isso. Como neófita, quer dizer, alguém que não estudou as teorias todas, né? Eu percebo a questão da ecocrítica dentro de uma visão ecocêntrica, né? E aí esse gráficozinho que eu achei aqui ilustra um pouco o tipo de relação, né, que a humanidade, que a civilização teve e tem em relação à natureza, né, em relação ao nosso planeta, ao nosso lugar, ao nosso lar aí, né? Que essa visão, esse processo civilizatório seria antropocêntrico, né? E, ao mesmo tempo, androcêntrico também, porque, na verdade, tem uma relação de uso, de dominação, né? Tanto da natureza quanto do feminino, né? E por isso que alguns críticos que eu estive lendo recentemente aí para tentar me situar um pouco, né, fazem uma relação entre a ecocrítica e os estudos feministas e também os estudos pós-coloniais, né, nesse sentido de que há uma relação de dominação, de usufruto, né, dessa condição da civilização em relação ao que ela faz no planeta. Então, é muito superficial isso, eu sei que vou ver se eu consigo trabalhar isso em relação ao poema mais tarde. Pode passar para o outro slide, por favor. Falando um pouquinho sobre Elizabeth Bishop, para quem não conhece, ela, poeta norte-americana, nasceu em 1911 e morreu em 1979, e o que nos interessa particularmente é que ela viveu no Brasil, né, no Rio, em Petrópolis e em Ouro Preto, de 1951 até 1970, com 2 anos de intervalo, porque em 67, 68, ela voltou para os Estados Unidos e depois voltou novamente para Ouro Preto, até que finalmente, em 1970, ela voltou de vez para os Estados Unidos. Pode passar para a próxima. Então, o estúdio da poeta na Fazenda Samambaia. A companheira dela, Lota de Macedo Soares, né, construiu uma casa ultramoderna no meio da Mata Atlântica, né, e esse estúdio, então, ficava ali próximo à casa, e vocês podem ver, então, a exuberância dessa natureza, né, que é o que Elizabeth Bishop vai explorar nos seus poemas sobre o Brasil, principalmente nesse poema que a gente vai ver já rapidamente. Então, só para ilustrar aí, vocês veem bem o tipo de ambiente em que ela escrevia, né, em Petrópolis. Próximo slide. Bom, um pouquinho sobre a poética da Elizabeth Bishop, né?
o que é interessante é essa observação atenta aos detalhes do mundo circundante. E aí, o modelo para ela fala isso em várias cartas, são os naturalistas. Ela diz que, na verdade, os naturalistas foram os últimos a olhar atentamente a paisagem brasileira, a olhar com detalhes, né, a natureza brasileira. E então ela fala do Darwin, ela fala do Russell Wallace, enfim, esses seriam os modelos para esse tipo de olhar sobre a natureza brasileira que ela sente falta nos outros escritos, né? Depois, a questão das imagens, né? Uma característica da poesia da Elizabeth Bishop é que ela procura imagens precisas que vão procurar transmitir a apreensão sensorial da experiência imediata, concreta das coisas. É uma poesia centrada em imagens visuais, né? E procura apreender essas coisas, né, pela linguagem, pela poesia. A Elizabeth Bishop traduziu um diário de uma menina, de uma adolescente do final do século XIX, que se chama Minha Vida de Menina, e na introdução a esse diário ela fala sobre Diamantina, natureza e tal, e ela mandou essa introdução para o João Cabral. E o João Cabral, então, responde para ela dizendo que a diferença entre ela e outros poetas que falaram sobre a natureza e também sobre as cidades históricas brasileiras é que a maioria dos poetas fala sobre si, sobre os seus sentimentos, a sua relação com a natureza, com esses lugares. E que ela, na verdade, toma a coisa, ele diz, ela pega a coisa pelos chifres, né? Então, essa ideia de não é uma poesia centrada no eu, mas é uma poesia que tenta captar a imagem das coisas, né? Então, uma poesia centrada no objeto e não nas sensações do eu lírico sobre esse objeto. E a natureza não é utilizada como metáfora das ações e sentimentos humanos, como fizeram tantos românticos, né? E sim a natureza em si, tanto quanto é possível. Claro que nós sempre temos que levar em conta que nós somos seres da linguagem, né? Então, quando nós estamos falando da concretude das coisas, nós estamos falando também de linguagem, de discurso, não podemos esquecer isso, né? E uma característica importantíssima é uma linguagem clara e concisa, né? Um trabalho de artífice. Elizabeth Bishop, às vezes, levava 8, 10 anos, 17 anos, por exemplo, Santarém, ela levou 17 anos para finalmente publicar. Então, é realmente um trabalho muito, muito denso com a linguagem, né? Para chegar a essa clareza, ela leva muito tempo, né? Para achar a imagem concreta. Muito bem, passemos ao restante, porque o tempo urge. Então, Brasil, 1º de janeiro de 1502, natureza bordada, paisagem de tapeçaria. Eu vou voltar ao título depois, primeiro vou falar um pouquinho sobre essa natureza bordada. Essa epígrafe, na verdade, de Sir Kenneth Clark, é um livro sobre como como no Renascimento houve uma mudança de perspectiva, uma mudança de gosto, né, na arte da tapeçaria, nas artes. Com a descoberta da América, né, e de outros lugares, enfim, com as navegações, aquela paisagem formalizada europeia, né, domesticada, passa a ser
passa a valorizar, na verdade, uma natureza mais exuberante, né? Com animais e com vegetais extremamente diferentes, né? Exóticos e tal. Então, há uma mudança de gosto e essa natureza parece uma tapeçaria, né? Quer dizer, então, o Sir Ken Clarke vai falar sobre isso. Vamos ao poema, então. Próximo slide. Sim. Então, eu vou ler a primeira estrofe aqui e depois falar um pouquinho sobre ela, né? Janeiros, a natureza se revela aos nossos olhos como revelou-se aos deles. Inteiramente recoberta de folhagem, folhas grandes, pequenas, gigantescas, azuis, verde azulado, verde oliva, aqui e ali um veio borda mais claros, um dorso de folha acetinado. Samambaias monstruosas em relevo cinza-prata, e flores também como vitórias régias imensas no céu, melhor, no meio das copas, roxas, rosadas, 2 tons de amarelo, vermelho ferrugem e verde esverdeado, sólidas mais aéreas, frescas como se recém-pintadas e retiradas das molduras. Então, aqui nós temos uma natureza que é, ao mesmo tempo, também um quadro, né? Então, é uma paisagem formalizada. Eu queria chamar a atenção para a palavra janeiros, né, que está no plural, o que é incomum tanto em português quanto em inglês, e também a natureza com letra maiúscula, e que em inglês ela fala não it, natureza, mas she, quer dizer, uma feminização da natureza, né? Então, isso é importante, janeiros, porque parece haver uma repetição, uma constante renovação dessa natureza. E a natureza personalizada e feminilizada aí, né, ela é importante para entender esse processo que vai acontecer com a natureza durante o processo da civilização, né? Bom, a segunda estrofe, por favor. Ah, isso, tá. Eu tinha colocado ali, janeiro, natureza, os nossos olhos, assim, guardem isso, a natureza se revela aos nossos olhos como revelou-se aos deles, né? Quem somos nós e quem são eles, né? Daí a paisagem da Serra do Mar, essa exuberância tropical, então tá tudo bem. Vamos à segunda parte, então, a segunda estrofe. Próxima. Tá. Então, vejam, na segunda estrofe, temos essa ideia de um quadro, né, de natureza como um quadro formalizado, está mais clara ainda, né? Céu de um branco azulado, tela simples, pano de fundo para plumas detalhadas, arcos breves, roda incompleta, verde claro, palmeiras escuras, atarracadas, mas sutis, e pousadas em perfil, bicos bem abertos, as grandes árvores simbólicas se calam, cada uma exibindo meio feito apenas, entumecido e acolchoado, liso ou com pintas. Ainda em primeiro plano, o pecado. 5 dragões negros junto a umas pedras grandes. São pedras ornadas de líquens, explosões lunares, cinzentas, superpostas umas às outras, ameaçadas de baixo pelo musgo, em lindas chamas verde inferno, atacadas do alto por trepadeiras como escadas oblíquas, perfeitas, uma folha sim, outra não, como se diz em português. Os lagartos mal respiram, os olhos todos se fixam na menor, a fêmea, de costas, a cauda maliciosamente levantada sobre o corpo, vermelha
como um fio em brasa. Pode passar o próximo slide. Temos aí, então, os lagartos, que, na perspectiva do poema, ela vai chamar de... Pode passar, é só uma ilustraçãozinha. A questão da perspectiva, de quem é o olhar que vê os dragões na paisagem, que vê o pecado, né? A cena que está colocada ali é uma cena de lagartos que estão, né, machos que estão cobiçando uma fêmea, né, para o acasalamento. Então, de quem é a perspectiva de quem vê dragões na paisagem e o pecado na paisagem, né? Na verdade, isso remete ao título do poema, Brasil, 1º de janeiro de 1502, que foi exatamente a data da chegada dos portugueses à Baía de Guanabara, né? Então, a perspectiva, quem é que vê dragões na paisagem? Não é o eu lírico que vê dragões na paisagem, em si, o europeu que chega, né, na sua primeira visão da Baía de Guanabara, e que vai ler essa paisagem segundo as categorias que herda, né, de uma herança medieval. O Cristóvão Colombo, por exemplo, vê sereias e monstros, né, na paisagem americana, quer dizer, então, é uma projeção da visão europeia, da visão ainda imbuída de lendas e de lendas da Idade Média, né, que se coloca nesse momento do início do Renascimento, né, mas que ainda tem muito do resquício medieval. E o pecado, né, a natureza brasileira, então, ali é o olhar do europeu renascentista, do português, né, vendo o pecado na paisagem, o pecado que tem a ver com o acasalamento, o sexo, né. Interessante que nessa segunda estrofe, de repente, a natureza adquire movimento e aparece em tons ameaçadores, então, uma espécie de inferno verde. Tem um conto da Clarice Lispector, que a personagem está no Jardim Botânico, e o Jardim Botânico está cheio né, de árvores e de folhas e de sementes, e existe uma espécie de uma natureza desordenada, uma natureza que não se coloca como... não é possível dominá-la, né? Então, desnorteia completamente a personagem. Então, aqui nós temos também essa ideia de... são explosões lunares, elas são ameaçadas pelo musgo, chamas verde inferno, né? Então, remete a essa ideia do inferno verde. Elas são atacadas do alto por trepadeiras, como escadas oblíquas perfeitas, e então existe esse pecado, esse inferno verde, essa desorganização, né, da natureza formalizada, domesticada, né, já vista anteriormente. Então, no final dessa estrofe, nós temos o esclarecimento do eu lírico, que os dragões, na verdade, são machos espreitando uma fêmea. Então, o ritual de acasalamento dos animaizinhos ali. Muito bem. Passamos à próxima. Tá. Finalmente, a última estrofe, então, introduz o português na paisagem, né?
chamando esse português, né, esses portugueses chegando na Baía de Guanabara de cristãos. E foi assim que os cristãos duros e pequenos como pregos de ferro, reluzentes, armaduras a ranger, encontraram uma cena já familiar. Nem alamedas suaves, caramanchões, cerejeiras carregadas, nem alaúdes, mas assim mesmo algo que lembrava um sonho antigo de riqueza e luxo, já saindo de moda na Europa. Riqueza, mas um prazer novinho em folha. Logo depois da missa, talvez cantarolando Lomarmé, outro tema assim, enlouquecidos, rasgaram a tapeçaria e cada um foi atrás de uma índia. Aquelas mulherzinhas irritantes, gritando uma para a outra, ou foram as aves que acordaram e se embrenhando no desenho. Então, os recém-chegados, os europeus recém-chegados, são chamados de cristãos, né? Como é que eles são descritos? Eles são duros como pregos de ferro. Então, uma imagem, assim, bastante forte, né, de dureza. Eles, nas suas armaduras a ranger, mas, por outro lado, eles são pequenos diante dessa natureza imensa, grandiosa, né? E eles vão encontrar uma cena que, de uma certa maneira, já era familiar não porque parecesse com uma paisagem europeia, mas porque correspondia a um sonho de luxo e de riqueza, que talvez remetesse a aquelas lendas medievais da Ilha Brasil, de um paraíso terrestre que estava situado em algum lugar ao oeste, né, no ocidente, ou mesmo do Eldorado, né, a cidade de ouro. Então, essas lendas europeias que circulavam, de uma certa maneira, quando esses cristãos chegam ao Brasil, chegam à Baía de Guanabara, parecem corresponder a esse sonho, esse antigo sonho, né? Aí depois tem a referência à missa, né? A missa em que se cantava Lomarmé, que supostamente é uma canção que alguns dizem que era cantada, por exemplo, nas cruzadas, depois foi incorporada para as missas, né? As missas na Renascença. Tem uma série de versões do Lomarmé. E, então, vocês têm essa superposição, a missa e logo em seguida os homens saindo, esses conquistadores, esses navegadores, saindo da missa, saem atrás das Índias, né? E daí vocês têm uma imagem muito forte que eles rasgam a tapeçaria, né? Rasgando a tapeçaria, vão atrás das Índias. E essas Índias que, da perspectiva aí do homem europeu, são mulherzinhas irritantes, né? Elas vão se embrenhando nessa paisagem, então como que tentando escapar ou escapando dessa conquista, dessa situação. Então, vamos ao próximo slide. Tá. Então, os cristãos não encontraram a paisagem familiar, mas essa natureza virgem, intocada, né? É interessante como essa metáfora da terra virgem, ela perpassa vários escritos, várias narrativas da época das navegações e das conquistas. Sir Walter Raleigh, por exemplo, quando esteve nas Guianas, né, ele usa explicitamente uma metáfora sexual, né, para falar da terra. Então diz que
a terra americana, né, no caso, ele está falando das Guianas, ela ela tem um ímen que vai ser rompido, né, pelo conquistador, pelo europeu, e então vai perder essa virgindade, né? Então, você tem uma metáfora explícita aqui de uma terra que é feminina, a terra mulher, né? A missa tem a questão da missão evangelizadora, né? Que foi uma das desculpas, né, da conquista, trazer para os americanos, né, pagãos, a mensagem de Cristo. E, ao mesmo tempo, vocês têm a empreitada colonial, né? O desejo, o pecado, que se traduz nessa metáfora de rasgar a tapeçaria, né? Então, é o domínio da terra, a conquista da terra, a conquista da mulher. Para os navegadores portugueses, essa terra, ela é para ser conquistada, é para usufruto, né? Tanto é que a carta de Pero Vaz de Caminha diz lá explicitamente para o rei de Portugal, né, que essa terra, ela é fértil, né, e se plantando dá, né, então, e sugerindo, né, para o rei de Portugal que essa terra é importante, que ela vai dar frutos, né, que, enfim, a incorporação dessa natureza dentro desse quadro europeu, né. Então, de uma certa maneira, tem uma certa ambiguidade aqui que eu não saberia como responder, né? Se para a poeta, né, situada aí no século XX, e que absorve, que descreve essa natureza, que para ela é um objeto estético, né? Ela se torna um objeto estético, porque ela vai incorporar essa natureza no poema, nas imagens. Então, se seria também, nesse caso, uma espécie como é que eu vou colocar isso, né? A poeta estaria criticando, digamos, a conquista, essa visão europeia do pecado, ou ela estaria conivente com isso? Quer dizer, como colocar isso, né? Essa ideia de que... E ela fala, na verdade, em cartas, né? Os lagartos aí estão no cio e tal, não sei o quê. Então, parece sugerir que essa natureza que os navegadores encontraram em 1502, ela continua, né, no século XX, né, a visão da Serra do Mar, então, continua no século XX e tem uma certa cumplicidade desse olhar. Não sei se cumplicidade é o melhor termo, mas, enfim, se na verdade a natureza se coloca ante nossos olhos como se colocava aos deles, né? Então existe aí talvez uma questão de conquista dessa natureza como objeto estético para a poeta, como usufruto para os conquistadores, para, né, aqueles que vão, na verdade, civilizar essa natureza selvagem e essa natureza mulher. Então, acho que, deixa eu ver, eu não sei se eu termino aqui, acho que termino aqui, né? Exato. Então, vejam,
eu fiquei um pouco nervosa aqui, inclusive pressionada pelo tempo, né? Eu gostaria de falar mais coisas. É interessante como aliás, a Elizabeth Bishop, na verdade, tinha certa preocupação em relação a incorporar, né, essa paisagem brasileira nos poemas. Tanto é que no outro poema, Questões de Viagem, o eu lírico coloca como pergunta, né, será direito ver, o poema é Questões de Viagem, será direito ver estranhos encenando uma peça nesse teatro tão estranho? Então, né, essa visão do estrangeiro, né, será que tem direito de incorporar, né, de conquistar essa paisagem, essa natureza e essas pessoas, né, dentro desse quadro, né, no caso, né, de uma construção poética, né? Enfim, então, o Klaus pediu para falar sobre a Elizabeth Bishop, né, que foi eu fui a primeira pessoa a pesquisar Elizabeth Bishop, a obra da Elizabeth Bishop no Brasil, né? Mas faz muito tempo que eu não lido com isso, né? Porque eu mudei totalmente de área e sou na verdade, tradutora de poesia polonesa, né? Então, só por uma questão de curiosidade, inclusive, para encerrar, para os que têm interesse na questão da relação entre nós, né, e a natureza, o que está fora do humano, né, existem vários poemas da Wisława Szymborska que falam dessa relação. Um desses poemas tem o título de Conversa com a Pedra, em que a poeta tenta fazer um diálogo, né, com a pedra, e a pedra sempre responde, né, eu não tenho porta, é impossível esse diálogo, né. Um outro é O Silêncio das Plantas, que também, né, ela diz, um diálogo impossível, né, ela fala com as plantas, mas as plantas não respondem, né. E uma série de outros poemas, Paisagem com Grão de Areia. Então, ela faz também uma reflexão sobre o que nós chamamos de grão de areia, que não afeta, na verdade, aquela coisa que se chama grão de areia. Existe um mundo lá que nós não conseguimos penetrar, né? Porque nós somos seres de linguagem e nós só conseguimos, nas nossas limitações, né, perceber esse mundo pela linguagem. Então, todo esse mundo lá fora, na verdade, nos escapa, né? Nós não conseguimos penetrar o mistério desse mundo em sua totalidade. Enfim, então, a Elizabeth Bishop é interessante de ver essa visão dela da paisagem brasileira, né, em que ela se sentia um tanto desconfortável, né? Quando a gente lê as cartas dela, a gente percebe que ela diz, eu fiz esses poemas, mas realmente né, não me sinto... ela falou sobre esse Brasil 1º de janeiro de 1502, ela diz que eu publiquei esse poema, mas não sei, não é bem isso. Enfim, havia um certo desconforto em relação a isso. Ela começou a escrever o poema logo depois que chegou, mas só publicou em 1960, então ela levou mais ou menos uns 8 anos aí, burilando esse poema para chegar a essa forma. Então, desculpem aí a atrapalhação, o nervoso, enfim, e obrigada pela paciência.